pessoal, estamos de volta aqui nessa segunda-feira no projeto Terra Oculta. Sejam todos bem-vindos aqui no projeto. E hoje esse vídeo vai ser mais um vídeo perguntas e respostas, porque muitas pessoas mandaram muitas perguntas no vídeo anterior, não somente na área de membros, mas também na área aberta ao público em geral. E essas perguntas eu coloquei tudo numa lista, né? E vou tentar dar vamos tentar cobrir todas essas perguntas, né? Dar uma seguida em todas elas e ver o que o pessoal aí tem dúvida, né? Documentando, né? Dentro do projeto, do que foi falado nos últimos vídeos, né? Então vamos lá, pessoal. Espero que tiveram uma boa semana também, né? Um bom final de semana que passou aí. E vamos começar essa nova semana aqui com essas baterias de perguntas, né? É mais fácil vocês deixarem as perguntas embaixo dos vídeos anteriores. Por exemplo, vou responder essas perguntas que estavam nos vídeos anteriores na parte inferior, onde as pessoas podem fazer seus comentários. Então, por favor, deixem suas perguntas embaixo aqui no vídeo, ao invés de mandar e-mail, outras coisas, mas fica um negócio muito disperso. E é muito mais fácil o pessoal escrever as perguntas na própria área de comentários aqui do projeto Terra Oculta, né? Então vamos lá. São mais ou menos umas 26 perguntas que eu separei aqui para esse vídeo aqui, né? Algumas perguntas eu vou responder e outras talvez eu não vá responder porque estão correlacionadas com vídeos anteriores que eu fiz, que eu posso numerar o número do vídeo, talvez, e falar, olha, a pergunta está no número de vídeo 3 ou 4, bem profundo, por sinal, em relação à sua pergunta, o que foi dito no vídeo, e aí, obviamente que isso ajuda, né, de uma maneira mais didática, a pessoa achar o vídeo e saber quando que foi comentado isso, ao invés de eu ficar repetindo sempre a mesma resposta, para evitar assuntos duplicados e ganhar um pouco mais de tempo aqui no projeto e responder muito mais perguntas que o pessoal tem dúvida. Mas para quem chegou agora pouco no projeto, o projeto Terra Oculta é um projeto já muito antigo, mais de 32 anos, mas online é um projeto que já está chegando à casa dos 7 anos, né, de projeto online, que estuda muitos aspectos da nossa realidade, muitas vezes não percebidos por todos nós, aspectos esses que passam desapercebidos devido ao nosso dia a dia corrido e atarefado, que não nos dá chance para nós observarmos certos detalhes com relação à nossa realidade que nos cerca. E aí a primeira pergunta é da Elza, feita uma semana atrás. Ela está na área de membro, né? Para quem não sabe, o projeto Terra Oculta é dividido em duas áreas, a área aberta ao público e a área de membros. A área aberta, eu estou na faixa dos 315 vídeos, se eu não me engano, né? Na área fechada para membros, já temos lá quase, praticamente 74 vídeos, né? Quase. Com não somente vídeos, mas um material de documentos e outras coisas, fotografia muito extenso, muito vasto. Então, para quem quiser se tornar membro do projeto Terra Oculta, você pode se tornar membro por um valor irrisório de R$ 7,99 por mês, para você acessar esse outro material mais aprofundado do que vem sendo falado aqui no projeto Terra Oculta, né? E muitas pessoas falam, mas por que eu tenho que me tornar membro para acessar esse material? Obviamente você vai estar ajudando o projeto Terra Oculta a crescer em termos estratégicos, financeiros e logísticos, né? Porque afinal de contas, infelizmente, por enquanto ainda não faço pesquisa em tempo integral, porque eu tenho, não vivo do projeto Terra Oculta em tempo integral. Eu tenho meu outro, vamos assim dizer, ganha-pão na área de informática, porque eu sou engenheiro de suporte há muitos anos também, né? Mas é isso aí, quem quiser ajudar o projeto Terra Oculta, se torne membro do projeto Terra Oculta, na área de membros. E para quem não conseguiu se tornar membro porque fala, mas eu não tenho cartão, tal, não sei o que, você pode comprar um cartão do Google Play, né? E lá você vai ter esses créditos que você pode adicionar na sua conta Google, que você abre no próprio Google, e dessa maneira se tornar membro, se utilizando os créditos que se encontram na sua conta Google através desse cartão do próprio Google, que você compra, acho que inclusive em qualquer papelaria, banca de jornal. Então é uma maneira de você contornar essa problemática do cartão, que muitas pessoas estiveram me perguntando também, né? Eu não consigo me tornar membro porque eu não tenho cartão e tal.
mas você tem essa opção também. Mas vamos lá então. Então a Elza, a primeira pergunta da Elza aqui há uma semana atrás. Olá, Caio, no vídeo 68, que na área de membros, né, você fala da possibilidade de shifts de realidades fractais com poucas diferenças da realidade anterior e sobre as pessoas que agora estão nessa nova realidade junto com quem foi trocado. Elas também são fractais da realidade que a pessoa esteve antes? São fractais também, são. Por exemplo, se você está numa realidade, dormiu e acordou em outra realidade sem você notar a diferença, porque entre uma realidade e outra, muitas vezes essas diferenças são tão pequenas que ou muitas vezes são notadas através de déjà vus ou também efeitos Mandela, ou às vezes são notadas por características inclusive até físicas, de coisas que não estavam em locais pré-determinados como nós lembramos, e sim, coisas que mudaram de local e outras coisas, mais detalhes da realidade, que se nós observarmos com um certo carinho, certo detalhe, nós vamos começar a observar muitas coisas que acontecem em termos de sincronicidade, em termos de detalhes mesmo, de objetos e coisas que muitas vezes aparecem do nada e somem do nada, ou porque realmente se desmaterializaram na nossa realidade, ou porque nós mudamos de realidade, né? Essa relação consciência e corpo físico é uma relação muito mais profunda, muito além do que muitos sistemas espiritualistas ou o próprio espiritismo comenta. Uma visão essa onde a alma está ligada ao corpo físico, não como um passarinho que se encontra dentro de uma gaiola, mas de uma forma irradiada. E é por isso essa capacidade da consciência saltar de uma realidade para outra. Ah, mas eu não tenho vários corpos extrafísicos, eu sou ligado ao corpo extrafísico, corpo astral pelo cordão de prata, como que eu posso sair desse corpo e habitar um outro corpo em uma outra realidade paralela? Simples, porque há um nível fundamental correlacionado com a existência da alma, que não é matéria, e nem tempo, e nem espaço, e nem nada imaginado ainda por nós, tão menos eletromagnetismo. Essa alma tem a capacidade de se conectar e se desconectar, ou se irradiar ou não se irradiar em qualquer sistema biológico ou qualquer corpo físico, seja denso ou menos denso, e um nível muito mais fundamental de ligação do que um nível mais superficial da ligação entre corpos menos densos, ou seja, o corpo físico ligado ao corpo extrafísico pelo cordão de prata e o corpo extrafísico ligado para um outro corpo extrafísico menos denso ainda por um outro cordão e assim por diante. Então são fractais sim, de outras pessoas. Pela teoria dos multimundos de Hugh Everett, terceiro da Universidade de Princeton, em 1954, em física quântica, ele diz que há a possibilidade de mundos sobrepostos existirem em diferentes estados de coerência quântica. E nesses mundos, cópias suas existirem também, de outros eu seus, ou de um eu maior fragmentado, né? Uma outra pergunta aqui, acho que é da Elza também, não sei, deixa eu ver. Caio, para que nós tenhamos uma noção geográfica e astronômica das esferas... Ah, essa pergunta é do... Deixa eu ver aqui, se eu não me engano, do Vitor, eu acho, se eu não me engano. Para que nós tenhamos uma noção geográfica e astronômica das esferas astrais, você poderia explanar até onde essas esferas se estendem dentro do universo tridimensional? As cidades astrais e as regiões astrais que conhecemos ficam ao redor da Terra? Desta forma, é correto pensar que as fronteiras delas têm limites próximos à Terra? Ou quanto mais se distancia do planeta, passamos pelos outros planetas saindo do nosso sistema solar, e se distanciando mais ainda, elas tendem a se dissipar e se misturar com o vácuo espacial? De antemão, obrigado. Bom, nós temos 9 esferas aí, circulando a Terra acima da crosta terrestre, e essas esferas têm um limite físico, sim, e apesar de estarem em uma outra coerência quântica, elas têm um limite espacial também, que não vão muito além da do nosso planeta Terra, né? Se estendendo muito mais perto do que a Lua está de nós, né? E a última esfera, vale lembrar que é regida e dominada pelo planeta Saturno, né? Então tem um limite próximo sim do planeta. Em termos de quilômetros ou milhas
de altitude, fica meio difícil dizer com precisão até que altitude se encontram essas esferas. Por exemplo, a terceira esfera sabe-se que encontra mais ou menos a uma altitude de 15 a 17 ou talvez a 20 quilômetros de altura em relação à crosta terrestre, né? Mas tenhamos em mente que nada tem um limite justo, um limite preciso. As coisas se mesclam ou se fundem e se interpenetram, onde um termina, o outro já começa. Em um caráter transitório. Kiko Reis, há 3 dias. Caio, pergunta. Ele fez essa pergunta há 3 dias. Caio, vou perguntar a você, como após desencarnamos podemos pertencer ao grupo que irá nos levar ao conhecimento e práticas de acordo com o melhor aprendizado evolutivo e de libertação da nossa identidade consciencial verdadeira? Ele está dizendo como que ele pode pertencer a um grupo mais elevado, mundo astral, que possa trazer sim uma evolução verdadeira e um aprendizado verdadeiro para libertar nossa consciência dessa realidade que nós nos encontramos. É um negócio muito difícil porque não é algo que você procura após a morte. Quando você se liga mentalmente em alguma coisa, você se liga já durante a sua vida física. E na sua vida física você constrói uma atmosfera mental que vai determinar a que grupo ou a que facção você se afine e se ligue após a morte do corpo físico no mundo astral. Então não é algo que você, morreu, agora eu vou me conectar. Não, você já vem se conectando em vida. Vida essa física. E que muitas pessoas, por ignorância, se ligam a todo tipo de coisas terríveis e mazelas, e no momento da passagem da morte do corpo físico, elas acabam se encontrando anexadas a muitos algozes e facções que elas nem suspeitavam que estavam ligadas ou existiam, mesmo durante as suas existências físicas em corpos físicos aqui no mundo físico. Então nós temos que ter muita coerência, muito cuidado naquilo que nós ligamos a nós mesmos mentalmente enquanto nós estamos vivos, porque isso vai trazer a chave energética mental que vai abrir uma porta que nós nem suspeitamos muitas vezes que exista, que nós mesmos criamos e nos anexamos, e que será aberta após a morte do corpo físico. Então não é algo que você simplesmente planeja no momento que você morreu, ou planeja um pouco antes, mas é um processo longo, de uma vida inteira, onde pequenas coisas que nós fazemos todos os dias vão definir esse desfecho final após a morte do corpo físico. Então não existe esse negócio de trabalhadores da última hora, né, que o pessoal fala muito, né, em doutrina espiritualista, religiões. Eu me arrependi no último minuto. Mas você teve uma construção mental muito velha, muito assentada aí, que já vem se concretizando há anos. Então se arrepender no último minuto não é a solução da coisa. E não vai trazer uma mudança de grande substância, vamos assim dizer. Aí o Ítalo Silva falou que é uma semana. Pelo que pude entender, os ministros serão administradores das cidades astrais. Você está falando de cidades astrais. Tudo bem, então? Espíritos com uma certa frequência vibratória, que também seriam túneis entre universos, ou seriam pontos de ligação. Existe também um certo exército hierárquico de espíritos que se apresentam na roupagem de cavaleiros, que vivem no astral, fazendo resgate de espíritos no astral baixo, e os designando para bolsões e hospitais espirituais. Caio, essa questão de resgate que envolve espíritos com essas roupagens de cavaleiro é verídico? Isso tem a ver com a resistência? Ou não passa de espiritismo romantizado? Caio, eu sempre fui muito interessado nessas questões.
Desde minha adolescência vivo em busca desses assuntos. Você poderia fazer algum comentário sobre o que falei? Muito obrigado. Não há nada novo, Ítalo, entre o céu e a terra. Muita coisa que há aqui embaixo, há lá em cima e vice-versa no aspecto metafórico. A nossa realidade é um espelho pálido de uma realidade maior que engloba a nossa. O mundo espiritual é o reflexo disso. Então, nessas realidades você tem todo tipo aí de rol de possibilidades, né? Um verdadeiro circo, né? Onde você vai ter facções se apresentando com roupagem de cavaleiros, né? Medievais, inclusive, vindo como os antigos cruzados, as cruzadas, né? E aí você vai ter também uma roupagem futurística no mundo espiritual. Outros se apresentam com uma roupagem mais simples, né? E isso não é uma questão de você romantizar ou não, é uma questão até mesmo que psicológica, porque nós ao morrermos continuamos sendo nós mesmos. E nós vamos seguir aquilo que nós seguimos em vida, muitas vezes. Muitas vezes você cria instituições aqui que são reflexos de instituições que já existem no mundo astral, né? E por serem reflexos de instituições que já existem no mundo astral, tudo que é simbologia descrito aqui já existe lá, ou pelo menos foi criado lá e acabou sendo intuído a ser manifestado aqui de alguma maneira ou outra, na cabeça do ser humano. Então, existe todo esse rol, né, de coisas. Obviamente que muitas histórias contadas em livros mediúnicos são histórias muito romantizadas, muito floridas, muito bonitas, que não condizem com a realidade das coisas. Mesmo porque o mundo lá é tão nu e cru como o nosso aqui. Acolá até pior, né? Aqui nós estamos de férias. Lá a coisa, o bicho pega, e pega mesmo, né? Lá você não vai ter pizza delivery, né? E não vai ter um monte de coisas que nós temos aqui, dependendo da camada ou nível astral que você se encontre, ou o mundo que você se encontre, né? Se você se encontrar numa camada mais próxima à crosta, é uma camada muito complicada, muito temerosa por muitos de nós, porque nós sabemos que essa camada, estando perto do inconsciente coletivo, é uma camada doente, é uma camada psicótica, psicopata, né? Então é uma camada onde coisas assim alegóricas contadas em histórias de horror realmente se manifestam nessa realidade, infelizmente, porque é o reflexo da mente doentia humana que hoje em dia não anda bem nesse mundo, né? Essa fábrica de fazer loucos, como eu sempre falo, infelizmente essa é a realidade, sem muito romantismo, sem muitas flores, né? E dando sequência a essas perguntas, vamos seguir com a Regina. Regina Brasil, tudo bem, Regina? Caio, o despertar da consciência origina somente dessa centelha que vivenciamos nesse corpo biológico, ou pode haver um acoplamento de outro no percurso de nossa jornada aqui na Terra? Porque mesmo me sentindo eu mudei totalmente depois dos meus 50. Algo bom e inexplicável, que às vezes não me vejo mais como uma pessoa original. Interessante, Regina, interessante. Esse despertar de consciência se origina não somente nessa centelha que vivenciamos no nosso corpo biológico. É verdade. Porque esse despertar de consciência, ele ecoa entre os nossos diversos eus, entre diversas realidades, ou entre diversas épocas temporais e mundos paralelos. Então, quando vários eus se acordam em várias realidades, isso ecoa de alguma maneira ou outra, trazendo certas sincronicidades para as nossas vidas aqui, influenciando-nos dessa maneira de um modo indireto. E esse acoplamento é feito, inclusive, dessa maneira, então, entre nós e nós mesmos em outras realidades. Porque, afinal de contas, tudo é
fractal e tudo se torna um sistema autorreferencial. Coisas se referenciam a outras, não simplesmente de uma maneira simétrica e reflexa, mas de uma maneira interativa e inconsciente que nós nem suspeitamos que exista essa maneira, né? Nós, quando nascemos, o que está aqui nesse mundo é somente uma parte nossa, né? E infelizmente muitas das pessoas às vezes têm esse sentimento intuído, incutido, muitas vezes as pessoas já nascem com esse sentimento sem terem aprendido esse mesmo sentimento, que é um sentimento de abandono, como se nós tivéssemos sido abandonados aqui nesse mundo. Mas por que esse sentimento? Porque nós viemos não completamente para esse mundo, mas somente uma parte nossa veio parar aqui. Somos seres fragmentados e incompletos, infelizmente. Somos seres incompletos, fragmentados, abandonados aqui nessa realidade física, ancorados mentalmente, infelizmente. Ah, mas não tem ninguém por olhar por nós lá em cima? Não, não tem. Não tem. Infelizmente não tem. O que tem é o nosso Deus interior, nosso eu superior, que nós não sabemos mais como nos conectar, porque nós damos muita importância a coisas externas, a deuses e Deus externo, mas nós esquecemos que nós carregamos essa divindade manifestada em nós mesmos e acabamos dando nosso poder, nossa força para terceiros e coisas exteriores à nossa alma. Essa é a grande verdade. Ítalo Silva. Tudo bem, Ítalo? Pergunta: explosões estelares, explosões planetárias, formações de novos sistemas, buracos negros, estrelas de nêutron e tudo que se forma no espaço, tudo isso é o próprio sistema que faz e desfaz? No caso, existiriam por trás disso construtores planetários, todo um mecanismo que o sistema utiliza para formar universos o tempo todo. Os co-construtores poderiam ser subrotinas de uma simulação, processos que ocorrem de uma certa maneira autômata, né? Como a reencarnação né? Apesar de existir uma tecnologia por detrás disso, tecnologia avançadíssima, por sinal, né? Por exemplo, os elementais, que no passado eram tidos como os responsáveis pelos ventos, pela chuva, pelo clima e outras coisas mais no planeta Terra, nada menos que são programas ou subrotinas dessa simulação que executam essas tarefas por detrás dos bastidores sem que nós tenhamos conhecimento disso. E isso não foge à regra para a construção de planetas e outras coisas mais. Mas a um nível muito mais amplo ou maior de atuação. LF mandou essa pergunta há uma semana. Caio, poderia falar sobre os tratamentos de cura à distância usando radiestesia e mesa radiônica? O que você acha dos aparelhos de energia escalar que emitem radiônica à distância para os alvos como Quantec, Black Box, N? O melhor emissor de energia radiônica é a mente. Esses aparelhos emitem alguma coisa, mas com a ajuda de quem o ligou. Essa é a grande verdade por detrás de todo esse amparado, essa parafernália que existe no mercado hoje em dia, correlacionada com essas tecnologias de cura, de ajuda e outras coisas mais, né? Escuridão BR pergunta: o lado sexual é muito forte no ser humano, sinto um conflito grande, deuses no corpo de um animal. É possível erradicar os prazeres e impulsos sexuais ou não tem como? Tenho refletido muito sobre isso. Sociedade cada vez mais ladeira abaixo, sentimentalmente e obviamente sexualmente, né? Bom, é uma questão muito complicada, porque você pode canalizar sua energia de várias maneiras. Através do seu chakra genésico, que é a energia sexual, ou através
de outros chakras, como o coronário, por exemplo, que é a parte mais espiritual, mental, né? Existem homens que vivem uma vida inteira do pescoço para baixo, né? Ou seja, correlacionados com suas necessidades fisiológicas, né? Inclusive sexuais, né? E há homens que vivem da cabeça para cima ou por intelecto. Obviamente que deve haver um equilíbrio entre cabeça e corpo, né? Porque caso contrário, você pode se tornar um animal ou uma máquina lógica, fria e calculista, sem sentimento algum, dependendo do que você exacerba ou que você dá importância exagerada, né? Você tem que ter um certo equilíbrio em tudo na vida é equilíbrio. Você não pode extrapolar as coisas, né? Ficar sem uma coisa sem outra, mesmo porque o genésico, que é a nossa região sexual muito forte, se for represada por anos, vai ocasionar uma série de problemas, como nós vemos por aí, principalmente em algumas organizações religiosas, como a própria Igreja Católica, né? Onde você teve muitos problemas durante a história de dessa organização que já vem, que é uma história de 2000 anos, correlacionada com muitas coisas terríveis, né? Aí casos de pedofilia, outras coisas mais, né? Entre os próprios membros dessa organização, né? Por quê? Porque há uma represália de certas energias do corpo que causam desequilíbrio. É como se você tivesse uma represa, né? Se você represar a água a ponto de praticamente passar quase que a altura da represa, você corre o risco dessa represa estourar, né? Se ela não aguentar o baque da energia represada, né? E é por isso que muitas pessoas às vezes represam certas energias por anos e anos e causam um desequilíbrio tão grande no próprio organismo, que quando essa energia é aberta, essa torneira é aberta, vem uma enxurrada de coisas desequilibradas que poderiam ser evitadas se essa torneira fosse aberta de tempos em tempos com um certo equilíbrio, né? Então você pode causar uma inundação de problemas fazendo esse tipo de aproximação com relação às energias desse próprio corpo físico, que é um corpo animal, né? Precisa tomar muito cuidado, nós temos que ter muito equilíbrio, né? Nem muito ao céu, nem muito à terra, né? Ninguém é santo nesse mundo. Você tem que, para você atingir a iluminação, para você sair da matriz, você tem que ser santo. Isso é conversa fiada. Você tem que ser uma pessoa equilibrada, você tem que ter uma mente centrada em você, e você tem que saber o que você está fazendo também, e não partir para uma irracionalidade animal, e também não partir para uma racionalidade máquina, transhumana, dentro de um certo transhumanismo que o sistema de controle tenta implementar hoje em dia, que também vai levar o homem a uma espécie de parasitismo tecnológico, né? Nós temos que ter muito cuidado com isso também, né? Cone XP, há uma semana. Boa tarde, Caio, e a todos do projeto. Dúvidas sobre mescla e consciência. Tudo bem, Cone XP? Na seguinte situação, na linha de tempo 1, existe um indivíduo X, de personalidade forte, destemida e determinada. Na linha de tempo 2, existe um outro indivíduo X, de personalidade frágil, amedrontada e totalmente instável, ou seja, os dois fragmentos do mesmo eu, de personalidades completamente opostas. Tá. Hipoteticamente, o tempo 1, a linha temporal tempo 1, eliminada da simulação, restando somente a linha de tempo número 2, então a consciência forte, destemida e determinada se mescla com a consciência frágil, amedrontada e instável. Isso na mescla de duas linhas temporais se tornando uma só. Dois eus fragmentados se mesclam numa mesma consciência. Então a consciência forte, destemida e determinada se mescla com a consciência frágil, amedrontada e instável. Esse indivíduo X, na linha de tempo 2, se tornará uma pessoa forte, destemida e determinada, pois a consciência vinda da linha temporal 1 tem força mental mais forte e se sobrepõe à mais fraca. Ou seja, se eu tenho dois eus, dois Caios, vindo um na linha temporal 1, uma na linha temporal 2, o Caio número 1 é frágil, amedrontado, o Caio número 2 é forte e destemido. Se a consciência do Caio número 1 se juntar com a consciência do Caio número 2, formando o Caio único, 1 e 2,
numa mesma linha temporal que se mesclou, ou seja, linha temporal 1 e 2, o que eu vou me tornar? Um cara forte ou fraco? Essa é a pergunta do Cone XP. Pode haver um meio termo. Aquela irracionalidade, aquela coisa exagerada, exacerbada, né? Daquela força, às vezes um indivíduo muito agressivo, muito destemido aos extremos, beirando um certo animalismo. Quando junta esse com a parte dele mais fraca, ele pode se tornar uma pessoa equilibrada, mais tranquila, mais centrada em si mesmo, não fraco mais e frágil, não também tão forte exageradamente como ele era antes. E aí que ocorre? Nessa mescla, nessa junção, há um certo equilíbrio, né? Há um certo equilíbrio. É isso que pode ocorrer. Coisas que se somam, cargas que se somam numa situação dual como essa, elas tendem a se compensar e se equilibrar, né? É como você mistura dois componentes na água. Essa mistura forma uma mistura homogênea, às vezes, e essa mistura traz um certo equilíbrio entre os dois componentes antes de se mesclarem, né? E a Eliane Almeida, uma semana, perguntou: o que está escondido debaixo do véu? Tudo que é mostrado no espiritismo, no espiritualismo, por aí, não chega nem a 10% do que é a realidade por detrás do véu, né? A realidade por detrás do véu. É uma coisa misteriosa que o Projeto Terra Oculta até hoje tenta entender, né? Até hoje tenta entender. É um negócio muito complicado. Eu não saberia te dizer porque ninguém o sabe. E essa é uma resposta honesta e sincera do Projeto Terra Oculta, que há 32 anos busca saber o que há totalmente por detrás do véu. E o que nós sabemos é o resultado aí de uma pesquisa de 32 anos, que alguma coisa, ou pelo menos 10% do que foi pesquisado, foi colocado aqui em 485 vídeos aqui no Projeto Terra Oculta, englobando a área de membros, né? Ou mais ou menos, se você tirar uma média de 1 hora por vídeo, praticamente 500 a 600 horas de vídeo, tranquilamente aí, quase 700 horas de vídeo no Projeto Terra Oculta, comentando o que há por detrás do véu. É um negócio muito complexo, que numa resposta eu estaria sendo desonesto, dizendo que é isso ou aquilo, né? Júnior Chaves, o Picasso de... Tá, Júnior, tudo bem, Júnior? Seria o Great Reset a mudança do sistema num todo, ou uma nova era no qual muitas verdades até então encobertas serão reveladas? Talvez haja um equilíbrio, meio termo disso daí, Júnior Chaves. Justamente uma mudança de paradigma e um ajuste de sistema, né? Porque também você não pode implementar alguma coisa muito mais avançada que eles estão querendo implementar, se não houver uma certa abertura de informação com relação a algumas questões que, se não foram colocadas em pratos limpos, mesmo esse reset almejado para essa elite, não irá ocorrer na sua íntegra. Então há um meio termo disso aí. Tina Marques, há 3 dias. Boa tarde, Caio. Alguma possibilidade de desencarnar e poder viver em paz em algum lugar no universo e a não reencarnar mais? Sim. Não reencarnar, sim. Viver em um lugar em paz? Também. Mesmo estando dentro de uma simulação. Há essa possibilidade, sim. É o que eu posso falar. É o que eu posso falar. Eduardo Fisch, há 3 dias. Sou biólogo e, sinceramente, até hoje ninguém sabe o que verdadeiramente é. Pois uma coisa tão pequena é capaz de fazer seres complexos. A célula seria uma nanotecnologia alienígena? Sim, o corpo, os sistemas biológicos fazem parte de uma tecnologia alienígena avançadíssima, capaz de ancorar a consciência em qualquer realidade, seja essa aqui ou outra, extrafísica e outras mais por aí. É sim. E é interessante que nós buscamos há mais de 60 anos alienígenas mandando mensagens em radiotelescópio, olhando o cosmos, sem nós nos preocuparmos com o que há
em nós mesmos, ou seja, no nosso sistema biológico, mas de uma maneira mais profunda e mais fundamental do que uma investigação simplesmente biológica e física, né? Muito mais correlacionada com a questão da mente irradiada na fisicalidade. E nós, infelizmente, nós não chegamos a destrinchar nada mais profundo, porque a ciência, infelizmente, hoje tem as ideias um pouco invertidas com relação à existência de muitas coisas, sendo uma delas, e a principal, a existência da consciência, que não é o cérebro, se irradia nele, e se ela fosse encarada dessa maneira pela ciência, as coisas se tornariam muito mais claras do que são hoje em dia em ciência. E até mesmo o método empírico seria atualizado por uma metodologia investigativa muito mais ampla. Giovanni Lima, há 4 dias. Tudo bem, Giovanni? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Se aí for de noite, nessa hora que você estiver assistindo. Eu acho que falta peças nesse quebra-cabeça, pois não existem anjos bons ou seres benevolentes trabalhando para o bem. E eu pergunto, como que nosso eu superior deixa nós cairmos nessa dimensão densa? Jogado às cobras literalmente, sabendo que podemos ficar milênios nesse loop, nessa repetição. É uma questão misteriosa ainda, Giovanni, porque não existe ninguém olhando por nós. Agora, por que há essa fragmentação e por que nós fomos abandonados aqui? É a pergunta do milhão. Por quê? Essa é a questão. Nós sabemos que o nosso abandono é perpetuado porque nós constantemente estamos nos distanciando de nós mesmos, preocupados com essa vida ilusória que nós levamos aqui no nosso dia a dia. Não saberia te dizer, tá? Porque fomos deixados aqui, porque é uma questão ainda sendo investigada pelo Projeto Terra Oculta, muito misteriosa, e que talvez nós nunca saibamos por completo. Boa tarde, Caio. Mudar sua voz para uma inteligência artificial não seria transhumanizar o canal? Coisa que tanto comenta e combate? Não necessariamente. Se eu criar minha voz perfeita igual a mim, até com entonação, isso agiliza a postagem de vídeos, porque eu transformo textos que eu já tenho em vídeos muito mais rapidamente do que eu ficar gravando e regravando e errando e consertando, principalmente na área de documentários em que eu não apareço, mas mais imagens e outras coisas aparecem enquanto estou fazendo a narrativa, né? Mas enquanto eu não crio essa voz com entonação e outras coisas mais, eu continuo por aqui falando no projeto Terra Oculta de uma maneira mais integral, apesar de eu não ter muito tempo ultimamente para isso, por causa de outras tarefas que eu levo e também por causa da pesquisa do livro que eu ainda estou terminando esse ano, né? Estou já no capítulo 12 do livro, são 12 capítulos, estou terminando ele, está na área de revisão já também, e estou fazendo de tudo para tentar lançar esse livro até o fim do ano. Se não conseguir, tardiamente, talvez até fevereiro, né? Mas não vai passar muito disso, porque o negócio está a todo vapor. Daniel Peixoto, como ter contato com o eu superior? Boa pergunta. Meditação, desdobramento, mas mais meditação, você se interiorizar mentalmente. É uma das primeiras vias, uma das primeiras situações que você pode começar a trabalhar de início, né? Silva Maria, Caio, tem como cancelar precatórias, quebrar esses contratos que nós fazemos durante vidas e vidas, não somente na vida física, como na vida extrafísica, e até mesmo quando nós dormimos e desdobramos para essas outras realidades? Tem sim. Como eu já falei em outros vídeos anteriores, existe um vídeo só para isso que eu já falei, mas eu vou repetir. Como a Eroni Lupatini respondeu para a Silvia. Olha que interessante, num vídeo o Caio fala sobre isso, a Irani falando. Escrevi o que ele disse e gravei com a minha voz e ouço todos os dias. Vou deixar aqui para você. Eu nesta terra com o nome de fulano de tal, né, que a pessoa fala, não faço mais parte de nada que prejudique a minha vida. Eu não aceito barganhas que tenho feito, mesmo essas barganhas que eu não me lembro que eu fiz em outras vidas. Eu tomo posse de meu ser, de mim mesma. Eu tomo posse de mim. Eu sou dona de mim, de minha vida.
do meu nariz, da minha consciência, das minhas escolhas. E a partir desse momento, nada mais vai influenciar a minha vida sem que eu concorde. E tudo que eu concordei influencia minha vida negativamente. Daqui para frente, automaticamente, eu não concordo mais. Eu discordo. Estou discordando de tudo que eu acordei. E a partir desse momento, a minha vida passa a tomar outro rumo. Eu passo a controlar o fluxo do que entra e sai da minha vida. E assim é. Olha que bonito, que interessante que a Eronilo Patini escreveu para Silva. Maria. E é isso mesmo, Silva. O que a Eroni falou. É a única maneira dessa autoafirmação ser feita por você mesmo todos os santos dias, para que você treine seu consciente, mude seu inconsciente com relação a essas perspectivas de acordos e contratos que são feitos muitas vezes ao longo de vidas e vidas, e mesmo ao longo de vidas e vidas muitas vezes demora para serem desfeitos. Danilo Dan, há 6 dias. Tudo bem, Danilo? Em qual momento o direcionamento do Espiritismo fixou a vertente religiosa? Ainda na França ou foi no jeitinho brasileiro? Foi no jeitinho brasileiro, Danilo, infelizmente. Nesse momento que ele foi dominado ou foi anterior a isso? Mesmo que você tenha parte do conhecimento de outra manipulação? Foi no Brasil. O Brasil virou um pé só do Espiritismo. O Espiritismo de Allan Kardec deveria ser ciência, filosofia e religião. Se tornou totalmente religião a partir do dia que no Brasil resolveram dar a importância somente para o Evangelho de Jesus, né? E todo o resto foi deixado de lado, e algo que não deveria ser dogmático e fanático se tornou dogmático e muitas vezes fanático da maneira de como ele é levado por pessoas humanas que não se atentaram com a mensagem do decodificador da doutrina, que é o próprio Allan Kardec. E hoje o Espiritismo, muitas vezes, em algumas organizações, chega ao ponto de queimar livros e jogá-los no lixo, porque não fazem parte da doutrina pura, inquisitória, em pleno século XXI, que resolveram instituir em muitas instituições espíritas, que nem vão mencionar o nome, porque essas mesmas instituições vão vir com pau e pedra aqui, querendo processar o projeto Terra Oculta e a mim mesmo, numa situação mais dogmática e impensada ainda, como as coisas eram feitas na época da Inquisição Espanhola. E o próprio codificador Allan Kardec nunca disse que a palavra final estava em suas obras básicas sobre a nossa realidade física e espiritual, que muita coisa mais deveria ser investigada e ampliada. E isso não acontece no Espiritismo no Brasil hoje em dia. E muitos centros aí acabam terminando em eternas disputas entre os seus membros pelo poder, pela tomada da diretoria, disso e daquilo e acolá. E é por essas outras coisas que eu acabei deixando a doutrina depois de 20 anos estudando e participando dela. Crenças do kardecismo, você diria que são falsas? Não totalmente todas. Há uma mistura entre coisas verdadeiras e coisas falsas, né? Ou não falsas, perspectivas incompletas, né? Essa que é a palavra certa. Não é que é uma fake, é incompleto, né? Boa noite, Caio. Vendo agora, já achei sua voz diferente, sem o fone. O importante é continuar nativo. Elvis, tudo bem, Elvis? Obrigado. Fala pra gente, o que acha da obra de Samael Aun Weor? Pra falar a verdade, nunca vi, Elvis, essa obra e vou procurar saber. Estou sendo sincero e eu vou procurar saber o que você está querendo dizer, tá? Eu não sou daqueles que leem em último minuto as perguntas e respostas e vem aqui com qualquer resposta. Não sei, vou procurar saber. Fico te devendo essa. Caio, você fala dos seres interdimensionais que passam entre dimensões. Também fala que não existe evolução. O que nos falta é porque não temos essas habilidades. Por onde buscar para sair dessa inabilidade? Para poder jogar o jogo? Se atentando aos detalhes, é a primeira coisa, fazendo meditação, se entendendo a si mesmo, tentando compreender ou sentir por que nós estamos nessa ou naquela situação fisicamente aqui. Isso tudo vai abrindo novas perspectivas para você jogar esse jogo melhor, né? Mas
nada algo que se faça num passe de mágicas, né? Como muita pessoa imagina. Hoje em dia há muitas pessoas na internet abrindo cursos e canais aí, prometendo mundos e fundos, saltos quânticos, atualizações quânticas, mudanças de paradigma, todo tipo de parafernália, não para fazer com que o ser humano se entenda melhor, ou se entre dentro de si, faça uma introspectiva mais profunda de si mesmo, mas simplesmente para levantar dinheiro mesmo para essas pessoas que criam esses cursos, né? Essa é a grande verdade, né? E é por isso que o Projeto Terra Oculta até hoje não fez curso nenhum, né? E o dia que nós fizemos um curso, qualquer coisa que venha a ser feita aqui será muito bem explicada para que serve, né? Eu não vou querer chegar aqui prometendo que, não, agora a partir desse momento, com o salto quântico, pulo do gato, todos nós chegaremos à iluminação, né? Chegaremos ao nirvana. Longe disso. E não também virei aqui prometendo a tal famosa transição planetária instantânea. É como se fosse leite instantâneo, leite ninho, né? Você põe água, quando ela é instantânea, bang, vira leite na hora. Nada disso, porque essas coisas não existem dessa maneira, né? Então, o que se vê hoje em dia por aí é a fábrica espiritualista, a fábrica da ufologia, a fábrica disso, a fábrica daquilo, tudo enlatados, né? Que obviamente as pessoas querem ganhar e viver disso, né? Mas sem explicarem o que se encontra dentro da lata, em algum rótulo por aí, né? Então tem a propaganda enganosa e outras coisas mais ocorrendo por aí, e as pessoas caindo de gaiato aí e pagando às vezes somas astronômicas, né? Aqui no Projeto Terra Oculta, quando eu falo para a pessoa se tornar membro do canal, ajudar com o projeto pagando R$ 7,99 por mês, as pessoas me xingam. Chegam a falar que imagina que eu vou fazer isso, que é absurdo, pagar para o Projeto Terra Oculta. Tem pessoas pagando R$23 mil por um curso de atualização quântica, dos Cambau A4 por aí, e ainda batendo palma. E pessoas em multidões aí seguindo em carreata para esses absurdos que ocorrem por aí, né? Ficando em hotel fazenda e os Cambau A4 aí, com gurus, falsos gurus aí, falsos professores prometendo todo tipo de absurdo por aí, né? Onde os ETs se mostrarão dessa ou daquela maneira e outras coisas mais, né? Eu nem vou citar coisa aqui porque nem muita gente já não gosta de mim, né? Ainda quando eu abro a minha boca para falar essas coisas, as pessoas falam, que filho da mãe, né? Que filho da mãe para falar um negócio desse, porque muitas pessoas vão começar a pensar, mas será que vale a pena eu pagar R$23 mil, ou 15 mil, ou 1.500, ou 2 mil, ou 4 mil, para um curso aí, XYZ? Né? Então pensem bem nisso, pensem muito bem nisso. E se quiserem ajudar o Projeto Terra Oculta com R$ 7,99 por mês, sejam bem-vindos, né? E aí muita pessoa vai me xingar. Pô, o cara falou de R$7. Pelo menos não são 23 mil, né, por mês, num curso. Sejamos francos, né? É muita canalice um negócio desse que ocorre por aí. Mas vamos voltar aqui, né? Depois dessa lavagem de roupa aí, que o projeto tenta se distanciar. Aliás, o projeto chama muita pessoas que não gostam do projeto pro nosso canal, e essas pessoas ficam anotando tudo que a gente fala aqui para depois causar polêmica por aí, né? Essa que é a grande verdade, né? Essa que é a grande verdade. Mendes FB, há 6 dias, mandou essa pergunta. Olá, Caio, você acha que seria negativo de acordo com os estudos do Terra Oculta se nós nos tornássemos ciborgues? Se for possível responder no próximo Hangout. Se virar ciborgue é virar máquina. Se você tá com a ideia de que ciborgue, você pode ter um braço amputado por um acidente de carro e outro colocado como aquele do próprio filme Ciborgue, você não diz a diferença de um braço normal do ciborgue, é uma alternativa para você
curar e remediar muitos problemas que existem por aí, nesse sentido. Obviamente que existem coisas mais eficientes que a tecnologia do espírito e dos próprios sistemas biológicos que nós não damos importância mais, estamos querendo bloquear com a tecnologia da máquina, do computador, das placas de circuito e outras coisas mais. Por exemplo, se você mudar um código genético no nosso corpo humano, no nosso sistema biológico, você vai perceber o quê? Que você é capaz de desbloquear um gene onde, se você cortar um dedo ou um braço, outro braço e outro dedo nasce no lugar, né? Então é melhor você nascer um dedo no lugar ou você colocar um braço mecânico? Essa é a grande pergunta, né, do dia. É melhor você se aproveitar da tecnologia mente e sistema biológico que existe, que é o nosso próprio corpo físico, que a nossa mente é ancorada nele, ou você começar a sabotar esse corpo, colocar um monte de porcaria anexado nele e se ligar a uma máquina, a própria consciência se ligar, a própria internet, inclusive, que tem sido recomendado por aí, né? Então pensem bem, o espírito não é um computador quântico e nunca vai ser. A mente, a consciência, a alma, aliás, não é nem o espírito. O espírito é um corpo menos denso, a alma, e ela tem possibilidades infinitas, uma capacidade de processamento infinita, coisa essa que mesmo os computadores quânticos têm suas limitações. Então pensem bem o que é melhor, você virar máquina ou ampliar sua tecnologia espiritual biológica. Não pela utilização da ligação do corpo com a máquina, mas pela maneira de nós pensarmos. O que são seres etéricos? Que não têm densidade em massa, momentaneamente na nossa realidade. Klaus Chagas, se alienígenas sofrem um acidente aqui na Terra e morrem, o espírito desses ocupantes dessas naves fica aqui no planeta ou vai embora? Fica aqui, porque a Terra é uma prisão. Infelizmente essa é a verdade, né? E a Tereza Esteves pede para eu falar sobre o mundo dos sonhos. Eu vou ficar devendo essa aí, Tereza. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, falando sobre os sonhos e outras coisas mais que você coloca aqui, senão vai ficar muito grande esse hangout aqui, essa live não, esse vídeo, né? Então eu vou ficando por aqui com as perguntas, né? Mande suas perguntas aqui para o Projeto Terra Oculta, porque o projeto vai responder dessa maneira em forma de vídeo, né? Que é muito mais fácil, né? E espero que tenha uma boa semana também aí. Põe os seus likes aqui, deem os seus likes no vídeo, que o projeto também precisa disso na plataforma do YouTube, que tem sacaneado o projeto já há 7 anos e o projeto não sai, não cresce e não muda. Não porque nós não fazemos experiência, vocês têm visto que coloquei vídeos pilotos e outras coisas mais que o projeto tenta implementar agora e mudar, mas o projeto, todos os meses, nós ganhamos mais ou menos 1000 subscritos ou mais e perdemos 500, 600 subscritos ao mesmo tempo, porque o projeto é sabotado pela própria plataforma do YouTube, que vem fazendo isso há 7 anos. Então é isso aí, gente, ficamos por aqui, tenha uma boa semana, um forte abraço, muita paz, muita prosperidade, muita energia e proteção a todos nós. É isso aí que o projeto deseja para todos nós. Até mais, gente.